O Josimar estava pregando semana passada, né, sobre o poder da oração. A oração que funciona. Eu já perdi meu papelzinho aqui, gente, então... Mas eu vou compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração, tá? A oração que funciona. E eu preparei durante a semana, né? Estava orando e meditando, já falei para ele, para mim a oração que funciona é a oração que você ora de acordo com a palavra de Deus. Tudo que você lê na palavra de Deus, que é promessa, que é bênção de Deus para a sua vida, você precisa ler. Isso precisa gerar vida dentro de você. Jesus, certa vez, falou o seguinte, Mateus 22, 29. Diz assim, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, nós temos só um meio de errar. Por não conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. E na oração, é exatamente isso. Nós erramos por não conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. Essas duas coisas precisam caminhar juntas. Por quê? Porque primeiro que a palavra de Deus, ela traz vida para a nossa vida. A palavra de Deus é uma semente. E essa semente precisa ser lançada no nosso coração. Então, quando você lê a palavra de Deus, você não pode ler a palavra de Deus como se estivesse lendo um livro qualquer. Estudando teologicamente, também é importante você estudar, pegar comentários. Importantíssimo. Mas, acima de tudo, quando você pegar a Bíblia para orar, para falar com Deus, você precisa pedir que o Senhor se revele a você. Que Ele revele essa palavra para você. E essa palavra, ela vai se tornar vida para você. Então, dependendo da situação que você está passando, você precisa orar e começar a fazer estudos na palavra de Deus, buscando saber o que Deus tem a dizer acerca daquela situação. Se você não sabe, eu vou te indicar um livro muito bom para você orar. O livro de Efésios. O livro de Efésios é um livro que o Espírito Santo me levou a orar muitos anos. E eu orava o livro de Efésios todos os dias. E é tremendo. E à medida que eu fui orando, aquilo foi se tornando vida dentro de mim. Por quê? Porque em Romanos 10, 17, fala que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. E como a gente vai ter fé se a gente não conhece a palavra de Deus? Se você não conhece a palavra de Deus, você não tem uma fé firme. Você não sabe para quem você está. Você não conhece o Deus que você está falando. E interessante que esses dias, quando eu acordei, o Espírito Santo falou ao meu coração assim, a oração é o estilo de vida. E aí, nós vamos meditar na oração do Pai Nosso, que consta ali o estilo de vida. Foi exatamente isso. O Pai Nosso é um estilo de vida, é um modelo. Se você for olhar, tudo que está sendo falado ali, Hausmann, coloca para mim, Mateus 6. Tudo que foi ensinado pelo Senhor Jesus acerca da oração, algumas coisas estão ali, mas se você observar, tudo que ele pede, ele está envolvido mais com a nossa prática, da nossa vida, do nosso dia a dia, do que simplesmente a gente pedir, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Simplesmente algumas orações, tá? Começa no verso
9. Mateus 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então Jesus, ele começa primeiro trazendo o Deus Todo-Poderoso, mostrando para a gente que o que Deus deseja é intimidade. E o capítulo 6 de Mateus fala muito do Deus que vem em secreto. E é essa intimidade que Deus deseja que a gente tenha. E não simplesmente aquela rotina. Sei que muita gente tem essa rotina, né? Hora de manhã, hora tarde, hora na hora de comer, hora para sair, hora. E às vezes, hora mais por medo do que por comunhão. Só que Deus deseja que a gente tenha essa comunhão, que a gente busque o Senhor, não apenas para não dar ruim. Tipo Jó, assim, que ele já ia, sacrificava, fazia oferta para ele, para os filhos, sacrificava tudo. Vamos fazer assim, vamos agradar a Deus para ver se nada de ruim acontece com a gente. Mas não é isso que Deus deseja. Deus deseja que a gente o ame de tal forma que a gente confie plenamente nele. Que independente do que acontecer, a gente tenha a certeza que todas as coisas contribuem para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Então, esse é um versículo que é chave, é Romanos 8, 28. Se você não conhece, não decorou ainda, você precisa decorar. Porque isso é fundamental. Nas situações difíceis, nas situações que ocorrem, a primeira palavra que precisa vir à sua mente é essa. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você viu como é importante a palavra de Deus? A palavra de Deus precisa ser e estar sempre na nossa boca. E precisa sempre ser o fundamento da nossa oração. Para que simplesmente não saia uma oração sem noção. Tá? Então Jesus começa dizendo assim, Pai Nosso. Interessante que aqui ele está ensinando aos seus discípulos o modelo de oração. E ele mostrando que o Pai é nosso. Na hora de você orar, você não pode orar só por você. Você precisa orar por você, pela sua família, pela igreja, pela sua cidade. A Bíblia fala para a gente orar pela cidade, para que ela tenha paz. Porque na paz da cidade, a gente também tem paz. Orar pela paz do país, orar pelos nossos governantes, por aqueles que estão em autoridade, para quê? Porque se tem uma paz no Brasil, nós usufruímos dessa paz. Agora, se é um país que está debaixo de perseguição, todo mundo vai entrar debaixo de perseguição. Então, não é melhor orar? Então, Jesus começa orando, Pai Nosso. Isso é intimidade, é confiança, é submissão. Pai Nosso que estás no céu, mostrando a soberania de Deus, o governo de Deus sobre a terra, o governo de Deus sobre as nossas vidas. Então, às vezes, a sensação que dá, pelos momentos da vida que passa, você acha assim, eu acho que eu fiz tudo errado. Peguei o caminho errado, casei com quem eu não devia, eu comprei o que eu não era para comprar, eu fui para a cidade que eu não devia, Amados, os céus governam sobre a terra.
o Senhor governa sobre as nossas vidas. E Ele tem um cuidado tão grande para com a vida da gente, de uma forma assim, tão linda, que mesmo quando você erra a trajetória, Ele tem, vamos colocar assim, um Waze espiritual, que no momento em que você reconhece que você pegou o caminho errado, ou que você cometeu algum pecado, você precisa se arrepender, você precisa se alinhar com os céus, precisa pedir perdão, a purificação do sangue de Jesus, e precisa ir para o colo do Pai e falar com o Senhor: Senhor, eu peguei o caminho errado. E agora? O que eu vou fazer? E assim como um pai tem todo o amor e cuidado para com o filho, e Mateus 7 também fala isso: se nós somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor dará bens ao que lhe pedir. Aí fala assim: se um filho te pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se pedir um peixe, não vai dar uma serpente. Mostrando que mesmo nós, falhos, pecadores, a gente faz o nosso melhor para os nossos filhos. Imagine o nosso Deus perfeito. Então, a gente precisa ter essa confiança que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nada lhe escapa aos dedos. Você imagine Jó, quando perdeu tudo. O que ajudou ele a permanecer foi o conhecimento que ele tinha de Deus. A mulher dele falou: rapaz, blasfema aí, faz qualquer coisa aí e morre, porque a coisa ficou feia para o seu lado. E Deus usou a vida de Jó para trazer uma lição tão grande para a gente, de superação, de restauração, de mostrar para a gente como o Senhor é bondoso, misericordioso, gracioso, que de tudo que ele perdeu, Deus restituiu para ele 2 vezes mais. Foi fácil? Não. Mas tem processos que a gente precisa passar. Tem situações que a gente vai precisar passar. Por quê? Porque nessa caminhada você vai conhecer a Deus. Se você olhar toda a Bíblia, fizer um estudo, vai ver que os nomes redentivos de Deus, né, toda essa revelação de Deus vem de situações que aconteceram. Então, quando Deus se manifesta como Jeová Rafá, que é o Deus que cura, é o Deus que transforma as águas amargas em doces, foi uma situação que aconteceu no deserto, em que os filhos de Israel chegaram com sede e foram beber aquela água, e aquela água estava amarga. E Moisés foi orar e Deus falou: lança um galho de árvore naquela água, e aquela água que era amarga se tornou doce. E Deus ali se revelou como Jeová Rafá. E Jeová Rafá é esse Deus mesmo que cura a nossa alma, nosso espírito e o nosso corpo. E cura também a nossa história. Independente se nós tivemos uma história triste, ou mais triste, ou um pouquinho menos triste, ou com muitas dores ou menos dores. Quando nós buscamos ao Senhor, ao Deus que cura, Ele transforma essas águas amargas em doces. Independente de qual passado que você teve, qual dor você sofreu, quando o Senhor Jesus ele entra na sua vida, Ele está te dando oportunidade de novo nascimento, de cura, de tudo aquilo que serviu de dor e sofrimento, vai servir de consolo. O Senhor consola você para você consolar outras pessoas. Tá? E aí Jesus,
começa a dizer exatamente isso: santificado seja o teu nome. Que nome é o nome do Senhor nosso Deus? Qual é o nome que você precisa invocar? Davi, quando estava diante daquela situação difícil, na verdade, ele nem foi para a guerra, ele foi só levar um pãozinho, um queijinho para os irmãos que estavam na guerra, e com certeza ele jamais imaginou que entraria numa guerra. E olha a situação. Ele foi com uma intenção, obedecendo ao pai dele, e chegou lá, ele viu o exército do Todo-Poderoso acuado. Por quê? Porque tinha uma visão carnal. Eles estavam com os olhos fixos na afronta, naquele gigante, e completamente imobilizados. Para você ter uma ideia, a tribo de Benjamim, que é a tribo do rei Saul, era um dos mais altos. Então, o rei, que era para estar à frente da batalha, ele não estava. E eles eram tão preparados com esse manejo de pedra, de lançar pedras, que a metros, muitos metros, eles conseguiam acertar o fio de cabelo. E para você ter uma ideia, cadê o Saul, que era para estar lá na frente de batalha? Ele era o mais alto de todo Israel. A Bíblia fala isso, que ele era bonito e ele era muito mais alto, né? Que dava para ver, ele se destacava. Mas completamente acuado, intimidado. Por quê? Por que será? Tinha se desviado do caminho do Senhor, tinha perdido a presença do Espírito Santo na vida dele. E Davi, a Bíblia fala um homem pequeno, chegou lá, um homem não, um rapaz. Um rapaz. E quando ele chegou, ele olhou e ele ouviu aquele gigante falando, zombando do Deus dele, do Deus de Israel. E ele começou a olhar e falou assim: quem é esse incircunciso que está afrontando ao Deus de Israel? Quem é esse imundo? Quem é esse camarada? Quem é esse louco? Ele não sabe nem o que ele está falando. Ele está afrontando o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Davi sabia quem era o Deus dele. E aí foi aonde ele começou a perguntar. Perguntou para os irmãos dele. Os irmãos dele: ih, rapaz, vai lá cuidar das poucas ovelhas que você deixou. Vai para lá, você não está preparado. E já para lá. Por fim, ele falou assim: não, eu vou lutar. Eu vou lutar. Aí Saul pegou a armadura dele. Ai, que bom, você vai? Então, toma. Mas era tão grande que nem cabia nele. Ele falou: não, isso aí não dá nem para eu andar. Então, as armas que Deus deu para você vencer, Ele deu para você. E essas armas que você precisa buscar de Deus, através da oração, da leitura da palavra, da comunhão. E uma arma poderosa é a palavra de Deus. É essa revelação da palavra, que quando você vai lendo a palavra de Deus, Deus vai falando ao seu coração, e em cima dessas promessas, que você vai orando, que você vai pedindo ao Senhor. Certa vez, eu falei assim: ai, Senhor, certa vez não, isso eu sempre oro, né? Falar: ai, Senhor, me dá uma palavra. Aí o Senhor pegou, me deu Salmo 23:1. Eu falei: Senhor, Salmo 23:1. Salmo 23:1
o Senhor meu pastor, nada me faltará. Eu falei, esse salmo, eu sei desde quando eu entrei na igreja. Aí o Espírito Santo começou a ministrar e falou, é? Então vamos lá. O Senhor é. Quem Ele é? Ele é o meu pastor. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Ele é aquele que me cura. Aquele que me libertou, que me sarou. E aí ele foi ministrando tudo e mais um pouco de quem o Senhor é. E depois que ele falou tudo de que o Senhor é, ele falou assim, que Ele é meu. Que esse Deus Todo-Poderoso que se manifesta, que se revela, Ele é meu. Ele é particular. E ao mesmo tempo que Ele é particular, Ele é esse corpo. E não somente esse corpo, é o corpo invisível, vamos colocar assim, o corpo invisível de Cristo, que milhares de pessoas estão inseridas no corpo de Cristo, que faz parte da igreja do Senhor. E aí, quando o Senhor falou isso comigo, eu falei assim, nossa, como às vezes a gente despreza versículos que a gente assim está tão cansado de ouvir e nem presta atenção. E é tão chave que hoje em dia eu já fico, não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não me faltará paz, não me faltará alegria, não me faltará presença, não me faltará... Não vai faltar. Olha quanta coisa a gente pode orar em cima de um versículo. E saber que o Senhor é esse pastor que cuida da gente de uma forma sobrenatural, maravilhosa. Tá? Então, voltando lá para o Davi. Quando ele enxergou aquela guerra, ele não enxergou física, como todo mundo estava enxergando. Todo mundo estava enxergando um gigante pedindo um homem para ir lutar com ele. Ele não enxergou essa guerra. Ele não enxergou o que estava acontecendo no âmbito físico. A primeira coisa que despertou ele foi a afronta que ele estava fazendo, que o gigante estava fazendo para com o Deus dele. E aí ele falou, opa, peraí, não vai mexer com meu Deus. Esse cara não sabe quem está mexendo. E, por fim, como ele chegou para lutar contra aquele gigante? Primeiro que ele lutou com as armas que ele sabia e que ele tinha habilidade para guerrear, que era a funda. E aí, quando ele vai em direção ao gigante, ele diz, eu vou contra ti, em nome do Senhor, alguém sabe? O Senhor dos Exércitos. Você vem contra mim, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Então, ele conhecia o nome. Ele sabia que o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. É Ele que guerreia as nossas guerras. É Ele que vai à frente, destruindo os inimigos e nos concedendo a vitória. Mas Deus precisa de pessoas com fé para poder agir em nome dEle. Havia todo um exército preparado, que não estava preparado. Porque a visão era tão carnal que não conseguiu perceber que aquela guerra era espiritual. E assim, a sua guerra também, ela não é física, ela é espiritual. O apóstolo Paulo fala em Efésios 6, fala que nós não lutamos nem contra a carne, nem contra sangue. Isso é tão importante você entender que a sua luta não é contra pessoas. E quando você entender que a sua luta não é contra o marido, o vizinho, o chefe, o professor, seja lá quem for, não é física.
por mais que pareça ser física, né? Porque o inimigo usa pessoas. E quanto mais próximas, para ele é melhor. Então, ele procura usar pessoas próximas para atingir o objetivo dele. Você já parou para pensar? Que o diabo pediu para tirar de Jó toda a riqueza, todos os filhos, ele ficar doente, mas não pediu para tirar a mulher dele. A mulher dele ele não pediu. Mas por que será? Porque era o meio que ele ia usar para ferir o Jó. E também, propósito de Deus, que depois, através dela, ia restaurar também toda a família e conceder filhos também. Tá? Mas, entenda que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. É contra principados, potestades, poderes das trevas. Quanto mais cedo você entender isso, mais fácil vai ficar para você orar. Para você entender que toda a autoridade o Senhor conquistou para a gente e entregou para a sua igreja, para que a gente pudesse usar a autoridade do nome de Jesus para trazer esse reino de Deus aqui para a terra. Prosseguindo aqui. Santificado seja o teu nome. Moisés, quando Deus mandou ele ferir a rocha, e ele... Não, primeira vez Deus mandou ele ferir a rocha, e feriu. A segunda vez, Deus mandou ele falar a rocha. E ele foi lá e feriu a rocha 2 vezes. E ali, naquela situação, Deus falou com Moisés que aquela desobediência dele, aquela incredulidade dele, não tinha santificado o nome dele. O nome do Senhor não foi santificado diante do povo por causa da incredulidade de Moisés. Então, a nossa vida, ela santifica, ela exalta o nome do Senhor quando nós temos fé, quando nós somos obedientes. É isso que o Senhor veio falar, que o nosso estilo de vida, a nossa vida, ela fala mais alto do que as nossas próprias palavras. Você vê como é que a oração está muito ligada à vida. Olha, Daniel 6. Daniel já estava num outro governo. E o rei Dario tinha escolhido 120 sátrapas e 3 reis. E um desses reis seria Daniel. Só que esses sátrapas teriam que dar satisfação para esses reis. Seriam tipo fiscais. E aí eles não gostaram. E eles começaram a arquitetar e pensar como nós vamos pegar o Daniel. E foram olhando a vida dele, não achou nada que pudesse pegar. E a única coisa que eles viram que eles podiam pegar era na oração. Por quê? Porque Daniel orava 3 vezes ao dia. E eles arquitetaram. Falaram com o rei Dario. Falou, rei, vamos fazer um decreto que durante 1 mês ninguém vai poder orar para nenhum outro Deus a não ser para o rei. Dario, não estava nem aí. Foi lá, assinou, decretou. E eu fico pensando, gente, será que eu continuaria orando? Daniel continuou orando 3 vezes ao dia, olhando para Jerusalém, que era o lugar que ele voltava todos os dias para orar. E ali ele continuou orando, perseverando na oração dele. E foi ali que os inimigos dele pegou ele. Foi lá, entregou Daniel para Dario, e Dario falou, puxa vida, eu não tinha ideia que seria uma armação e que ia atingir justamente
uma pessoa que eu amava tanto. E aí, enfim, Daniel foi jogado na cova dos leões. Aí você pode pensar assim, você já pensou? Analisa e veja a vida de Daniel. A obediência, a fidelidade, o porte, o estilo de vida de santidade, de obediência. E ali, sendo lançado, condenado, injustamente, né? Para ser lançado numa cova de leões. E o que ele fez? Ele confiou no Senhor. A gente não tem, aliás, a gente até tem, mas não deve. Tem duas opções. Ou você confia, ou você murmura, ou você reclama. Daniel podia ter reclamado pra caramba. Olha, já estou aqui, vim escravo. Olha, nessa escravidão eu obedeci o Senhor. Estou aqui esses anos todos trabalhando, testemunhando, orando, e agora ainda me acontece isso. Não, questionou nada. Foi lá. Tá bom. É para jogar na cova dos leões? Se é da perfeita vontade de Deus, que assim seja feito. E aí foi. E o que Deus queria fazer com tudo isso? Glorificar o nome dele. Então entenda que nas situações difíceis que você passa, o Senhor quer glorificar o nome dele, porque ele quer se revelar como Deus Todo-Poderoso, como Deus que responde, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que socorre, o Deus que luta as suas guerras. Então Deus deseja se manifestar, mas não somente para você. Olha o que aconteceu depois, quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Dario nem dormiu. Primeira coisa que ele fez no outro dia, foi lá cedo, chamou Daniel para saber se o Deus a quem ele servia tinha livrado ele da cova dos leões. E quando ele viu que o Deus de Israel tinha guardado e poupado a vida de Daniel, ele falou, opa, não existe outro Deus, senão o Deus de Daniel. E aí, o que ele faz? Ele faz um decreto para todas as províncias do domínio dele, dizendo que todos deveriam se prostrar, se render ao Deus de Israel, que é o único Deus que cura, não, ele fala lá, o Deus que faz milagres, que faz maravilhas, é o Deus de Israel. Então, amados, como é importante você conhecer ao Senhor. Você tem uma experiência real com o Senhor Jesus. Se você não conhece, se tudo que eu estou falando aqui, você deve estar passando um filminho na sua cabeça, pensando assim, eu acho que eu não conheço tão bem a Deus como eu deveria. Como Deus deseja que eu conheça. Você pode fazer uma oração e falar, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu quero que o Senhor se revele a mim também. Porque eu não quero te conhecer de ouvir falar. Mas eu quero que os meus olhos te veem. Essa é a oração. Que Jó, no final da vida dele, depois que Deus falou com ele, ele entendeu tudo que Deus queria fazer, ele olhou para Deus e falou assim, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, todas as situações da nossa vida, Deus tem um propósito de se revelar a você, para que você tenha um comportamento, um estilo de vida que glorifica o nome do Senhor Jesus, que glorifica o Senhor Deus. E aí vai, olha só, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O que o Senhor Deus quer? Que o reino dele, que é perfeito lá nos céus, se materialize aqui na terra. E como isso vai ser realizado? É através da nossa vida, da nossa comunhão com Deus, da nossa forma de viver.
transformada por Deus. Por quê? Se eu vivo, que eu costumo dizer, né, igual Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, né? Tem uma música, né? Gabriela. Tem gente que acha que não precisa mudar. Gente, a gente precisa morrer para o velho homem. Você não precisa mudar, não. Você precisa morrer para você ter uma nova vida em Cristo. Essa natureza pecaminosa precisa ir para a cruz, porque tem coisa que não se converte, não muda, tem que ir para a cruz. E você precisa levar esses sentimentos, essa mentalidade caída, essa raiz de iniquidade, essa herança maligna que todo mundo já nasceu, né? Com uma natureza pecaminosa, tendente já a cometer pecado, essa natureza precisa morrer. A Bíblia fala para a gente deixar morrer essa natureza. Para quê? Para que a natureza de Cristo possa fluir em nossa vida. Então, esse é o reino, esse é o governo que Deus deseja trazer aqui para a terra. Mas começa através da minha vida e através da sua vida. Por quê? Porque o poder da obediência de uma pessoa, da fidelidade de uma pessoa, isso impacta a sua família, a sua cidade, impacta o seu ambiente de serviço, aonde você estiver. Se você é luz, se você glorifica o nome do Senhor, não apenas com a sua boca, mas com a sua vida, se as pessoas ao olharem para você, elas conseguem perceber e ver Jesus na sua vida, ela fala assim, nossa, eu quero isso também. No momento que ela precisar e tiver a primeira necessidade que ela tiver, ela vai correr para você, para que você ore, para que você dê um conselho, para que você oriente, tá? Então, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é perfeita a vontade de Deus nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão diário. Gente, eu acho que não tem tempo em que o inimigo tem investido tanto quanto essa questão financeira, do pão diário. Você vê o quanto está todo mundo correndo atrás do pão de cada dia. E quando o povo estava no deserto, não era muito diferente, não. Deus mandou o maná. E o que acontecia? Os mais espertos acordavam mais cedo, iam lá e recolhiam muito. E às vezes os que iam mais tarde, eu pegava aquele pouquinho que restava. E Deus, e isso era tão extraordinário no sentido de que, o que o Senhor queria ensinar? Que aquele que pegou muito, no outro dia, estava mofado, o que pegou demais. E aquele que pegou pouquinho, era o suficiente para ele sustentar. Se sustentar, sustentar a sua família. Então, a provisão vem dos céus. Davi, ele fala, eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, o Senhor, Ele cuida, né, dos passarinhos, Ele cuida de nós. E nós precisamos descansar no Senhor. Mas não precisa trabalhar. Não, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Você precisa trabalhar, sim. Todo mundo precisa trabalhar. Mas trabalhe debaixo de uma direção, de uma orientação dos céus, para você não perder seu tempo, seu dinheiro, sua energia. Quantos negócios, quanto dinheiro jogado fora de coisas que a pessoa vai, viu um negócio, não, isso aí que eu vou investir, vai lá e coloca o dinheiro e tal.
sem consultar o Senhor, sem ouvir a esposa, sem andar em concordância no casamento. É perder tempo e dinheiro, gente. O pão vem dos céus. A força está no seu braço. O Senhor já te deu força, te deu sabedoria. E Ele capacita todo mundo. Ele capacita os seus para ter o pão de cada dia. O pão nosso vem dos céus. E o pão, esse pão não é só o físico. Esse pão representa Jesus que desceu do céu e que nos dá a verdadeira vida, que nos dá o verdadeiro alimento, que satisfaz a nossa alma, o nosso espírito. Não pense que o seu marido que vai satisfazer todas as suas necessidades emocionais, ou que a sua esposa vai suprir todas as suas necessidades emocionais. Vai não, filho. Quem supre é o Pai. É Ele que nos concede. É Ele que nos batiza com o batismo do amor. É Ele que derrama sobre nós para que a gente tenha o que derramar sobre o outro. Entenderam? Então, cada um precisa buscar de Deus a provisão dos céus, para que você tenha, mas não somente para você, porque o propósito de Deus nunca foi só você. O propósito do Senhor é que você transborde, que você compartilhe, que você derrame. Então, peça ao Senhor que Ele te batize com o Espírito Santo, para que você possa transbordar na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos. Amém? E busca mesmo estratégia do Senhor acerca do seu pão de cada dia. E confie que o Deus de toda graça, Ele vai preparar coisas excelentes para você. Coisas que você nem merece. Porque se você está achando que Deus vai te dar o que você merece, gente, vocês estão dando bobeira. Se vocês estão se achando bonzinhos, e achando que Deus vai dar para vocês o que vocês merecem, vocês estão perdendo a melhor parte da festa. Sabia disso? Não, né? Então, deixa eu explicar. Quando você acha que você merece alguma coisa, então, aí você acha que você está bem, que você está obedecendo a Deus, você está orando, lendo a Bíblia e tal, aí você está beleza. Aí você pede para Deus. Aí no dia que você dá uma mancada, você nem fala mais com Deus. Por quê? Porque você está baseado na sua justiça. E sendo que quando a gente pisa na bola, a gente tem que se lançar para Deus imediatamente, buscando a misericórdia dEle e se alinhando novamente com Ele. Então, mais o que o Senhor deseja dar para nós não é o que nós merecemos. Por quê? O que a gente merece, gente? O que você merece? Você está achando que você merece muita coisa aí? Melhor você orar e perguntar ao Senhor. Você está achando que você é bonitinho, que você merece muita coisa? Diante de Deus, a nossa justiça é como um pano de chão, é como trapo de imundícia. Nós somos todos pecadores. E nós carecemos da graça de Deus. Nós carecemos do perdão, da bondade de Deus, da graça de Deus, desse favor de Deus que nós não merecemos. E o que Deus tem preparado para nós, a Bíblia fala que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao seu pensamento as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, você não pensa que você está sabendo que Deus preparou para você, porque não está sabendo. Você precisa se lançar debaixo do trono da graça de Deus. O que é esse trono?
é o trono de Cristo, em que Cristo conquistou todas as coisas que o Adão perdeu. Jesus resgatou lá na cruz. Ele comprou de volta para a gente. E ele comprou e deu de graça para nós, gente. Para nós é de graça, mas para ele custou a vida dele, o sacrifício dele, o sangue dele. Nós não podemos viver de qualquer jeito. Gente, para com isso. Para com isso. De coisinhas, de bobeirinhas. Para com isso. O preço que foi pago foi muito grande. Você precisa olhar para a cruz de Cristo e reconhecer cada gota de sangue que foi derramado em meu lugar, em seu lugar. E você precisa orar e falar: Senhor, que o Senhor me ensine a valorizar e a honrar cada gota, cada sofrimento que Jesus teve no meu lugar. E isso é com a nossa vida. Pega a sua natureza pecaminosa, coloca na cruz. E vá viver o melhor de Deus para a sua vida. Que é a nova vida que Jesus tem para você. Para que você possa, gente, fluir. Você pode usufruir das primícias da eternidade. É isso que eu tenho orado. Senhor, eu quero as primícias da eternidade. Se as primícias eu já posso usufruir e está liberado mesmo o amor de Deus, isso é primícia da eternidade. Vai ter aqui e na eternidade. A paz, que excede todo entendimento, começa aqui e vai para a eternidade. A alegria também começa aqui e vai para toda a eternidade. Então, tem gente, né, no mundo, fala que está vivendo o inferno. Aí a pessoa fala assim, que ela está vivendo o inferno. Eu falei assim, então, eu estou vivendo o céu. Eu vivo as primícias da eternidade. Por quê? Porque eu entendi que Jesus pagou um preço muito alto. E eu preciso viver a qualidade de vida que Ele pagou. Um preço muito alto para que eu vivesse. Gente, nós fomos comprados. O Senhor foi sacrificado para que a gente tivesse uma nova vida. E você insiste em ter a mesma vida? Sangue de Jesus tem poder. Você está doido? Você está sem juízo. É aquela. Não tem 10 noivas? Em Mateus 25? Tem 10. Noiva ali é tudo crente. São 10 noivas representando a igreja. 10 prudentes, 5 prudentes e 5 loucas. Que parte você está fazendo aí, ó? Você faz parte das 5 loucas ou das 5 prudentes? Você está achando que Deus vai inocentar alguém se não tiver um arrependimento genuíno, não tiver uma novidade de vida? Se despreza o sangue de Jesus? Se despreza? Se a sua vida, para pensar, se a sua vida, o que você faz e deixa de fazer, o sacrifício de Jesus não transformou a sua vida, alguma coisa está errada. É tempo de se arrepender. É tempo de clamar a Deus. É tempo de falar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Se eu tenho caminhado de acordo com o que eu penso, com o que eu acho, na minha vã maneira de pensar, se eu estou decidindo as coisas da minha cabeça, fazendo tudo da minha cabeça e quebrando a cabeça, né? Quem quer quebrar a cabeça é só continuar fazendo tudo que dá na cabeça. Problema
de cada cabeça. Mas Deus, Ele chama a gente para a gente viver em novidade de vida, para a gente valorizar o sacrifício de Jesus. Você precisa olhar para aquela cruz, para o sacrifício de Jesus e ver e entender que lá na cruz Ele comprou um estilo de vida, Ele comprou uma novidade de vida, Ele comprou a gente para a gente morar na eternidade. Na verdade, Ele te convidou para uma festa. Sabia disso? Jesus te convidou e te convida para a festa do casamento. Mas está achando que você vai chegar lá de qualquer jeito? E aqui? Me casar com você, Jesus. Para pensar. Aí quem já casou, imagina. Né? O dia não se preparou, né? O tempo todo. Aí no dia do casamento acordou. Não, hoje. Não, hoje eu vou casar. Não, pelo menos deixa eu tomar um banho ali, né? Tá bom. Aí chega lá na hora. E aí, meu bem? O que é isso? Que louca é essa? A gente faz isso? Não, gente. O Senhor usa as figuras da terra para mostrar para a gente como é que é o céu. Pensa numa coisa que a mulher prepara. É o casamento. Prepara anos. Ela sonha com o vestido, o dia, isso, aquilo, tal. E o Senhor está chamando a gente para sonhar com Ele. O dia da festa do casamento. O dia que Ele vai vir e buscar a noiva dEle. Mas Ele vai levar quem está preparado. Quem não tiver, vai ficar para a grande tribulação. Vai ficar. E como você pode ir? Se arrependendo, clamando ao Senhor e falando: Senhor, me ensine a valorizar, que eu tenha a vida que Jesus pagou um preço tão alto para que eu tivesse. Que o Senhor me ensine a andar em obediência, fidelidade. O Senhor não te deixou só. O Senhor deixou o Espírito Santo. Lembra? Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Esse poder de Deus é o Espírito Santo que capacita a gente a obedecer. É Ele que nos auxilia nesse novo nascimento, nessa nova mentalidade, nesse novo estilo de vida, porque é Ele, é a presença dEle, que é algo tão maravilhoso que a gente olha assim e fala: vale a pena, vale a pena, vale a pena. E aí continua. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Gente, nossa igreja bate isso aqui pra caramba. Perdão não é opção. Se você quer o perdão de Deus, você tem que perdoar. Ponto. Em Marcos 11, Jesus dando uma estratégia de oração também, falando assim: olha, se você tiver fé do tamanho do grãozinho de mostarda, você vai falar para o monte: sai daqui, lança colar, e você crendo no seu coração, isso vai acontecer. E logo em seguida ele fala também acerca do perdão. Ele fala: olha, se você não perdoar, tem perdão não, gente. Isso é condicional. Perdão não é sentimento. Se você pensa: o dia que eu sentir, eu vou perdoar. Você não vai perdoar nunca. Perdão é obediência. E quanto mais rápido você perdoa, melhor para você. Porque quem não perdoa, dá lugar ao diabo. Você sabe que tudo isso que passa na sua cabeça, no momento em que você é aborrecido e está ali, você acha que você está pensando, que vem um monte de coisa na cabeça ali, você tem que fazer isso, faz aquilo e tal, você tem que fazer... tudo que está passando na sua cabeça, você está achando que é você que está pensando?
Tem uma péssima notícia para você. Não é você que está pensando. É o diabo que está falando na sua cabeça. Isso são espíritos atormentadores. Depois, se você quiser, lê Mateus 18 e medita sobre isso. Espíritos atormentadores. Sabe o que acontece? A pessoa tem insônia, não dorme, atormentado, fica aquilo, ó. Fica dia e noite, aquela coisa na cabeça lá, atormentando. Isso é espíritos atormentadores. É para quem não perdoa. Quem não perdoa é entregue a verdugos, demônios atormentadores. Ok? Gente, se ame. Guarda sua mente, seu coração, gente. Gente, é tão fácil. Olha, eu perdoo. Eu tenho tanta facilidade de perdoar que não tem não tem nem mais o que me aborrece na vida, gente. Se tem uma coisa que o diabo nem se preocupa em me atentar, é acerca disso. Porque sabe que se fizer, eu já vou perdoar e vou abençoar e acabou. Na minha mente, a minha mente, ela é governada pelo Senhor. Ela precisa ser governada pelo Espírito Santo. Eu preciso ter uma mentalidade dos céus. Eu não posso ter uma mentalidade da terra, carnal, diabólica. Eu tenho que ter uma mentalidade do céu. Eu quero morar onde? No céu ou aqui na terra? No céu. Então você precisa aprender acerca da mentalidade dos céus. E a mentalidade dos céus é essa. Perdoe. Abençoe. Está querendo que você ande 1 milha? Ande 2. É isso que a gente está estudando na escola bíblica aqui na igreja. Tá? Então, perdão não tem negócio. Entre casal, então, piorou. Deus fala que ele cessa. Ele não vai ouvir a oração. Gente, uma vez, eu nem lembro, a gente, graças a Deus, não tem briga, nem discussão, mas eu não me lembro o que aconteceu. Só me lembro que foi em Três Lagoas. Não me lembro o que aconteceu, eu sei que naquele dia eu falei assim, eu vou dormir no sofá. Gente, na hora que eu deitei no sofá, o Espírito Santo veio e trouxe essa palavra para mim. As suas orações estão interrompidas. Eu, na hora, já levantei e falei, Senhor, portanto, estou perdoado, abençoado. Eu te amo e vamos ficar juntinhos. Amados, não brinca com isso. Você e seu esposo, vocês são uma pessoa só no reino de Deus. E a Bíblia, e o diabo sabe, né? Que a unidade de vocês é a vitória de vocês. É a prosperidade de vocês. É a nossa vitória, a nossa prosperidade. É a unidade. É por isso que ele investe para que haja o divórcio, a separação, a briga, o desentendimento. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. É assim mesmo. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. É para quê? Se um pensasse igual ao outro, não haveria crescimento. Por que a gente pensa diferente? Um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, senta, conversa e vê o que Deus diz acerca da situação. Um cordão de 3 dobras não se quebra. Você, seu marido e o Espírito Santo, acabou. Amém? Não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Isso é para que você entenda que você precisa vencer. Vencer a tentação e vencer todo o mal. Por quê? Porque depois disso vem a glória. Porque tem o reino, o poder e a glória. Vem a bênção de Deus. Permaneça firme. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Vença esse problema, vença essa situação no Senhor, que você vai ficar livre disso. Quer ficar rodopiando no deserto? Continua murmurando, continua reclamando, continua fazendo a Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Está lascado.
entra para a terra prometida, gente. O povo de Israel passou 40 anos no deserto e morreu no deserto. Por quê? Porque eles falaram, eles reclamaram, eles falaram tanto que por fim Deus, em Números 14, Deus falou assim, ó, do jeito que eu estou ouvindo no meu ouvido, é o que eu vou fazer. Esse povo só fala de morte, eu vou matar todo mundo. E matou, com exceção de Josué e Caleb. Presta atenção. Jesus, ele fala que o coração, que a boca fala que o coração está cheio. Então, amados, vamos mergulhar na palavra? Você quer ler a Bíblia inteira? Você lê 3 capítulos por dia, sábado e domingo você lê 4. Você consegue ler a Bíblia no ano todo. Vamos fazer esse desafio? Começa a ler a Bíblia. Leia você sozinho, leia em conjunto, compartilha. Ore, fala, Deus, fala no meu coração. Revela a tua palavra. Você vai ver como Deus fala cada coisa tão linda. Fala cada coisa tão maravilhosa. Gente, eu choro tanto. Eu começo a ler a Bíblia, eles começam a falar, eu choro. Eu falei, gente do céu. Deus, ele fala que cada coisa. E é tão bom ouvir a voz de Deus. Mas para ouvir a voz de Deus, a gente tem que limpar a nossa mente. Hoje, a gente está tão sujo de tanta coisa de internet, é tanta informação, é tanta coisa lançada na mente, que não dá. Não tem espaço para ouvir a Deus. Porque a cabeça está congestionada com tanta coisa. Então, limpe. Limpa a sua mente, limpa o seu coração. E aproveita que nós vamos orar. O pastor Josimar vai orar com vocês. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Aproveite para se limpar a sua mente, seu coração, liberar o perdão, se arrepender dos seus pecados, de todas as decisões, coisas que você fez sem consultar o Senhor. Mas saiba que Ele é o Deus de toda graça. É o Deus que tem o prazer de fazer nova todas as coisas. Basta você querer, você se posicionar. E você falar assim, Deus, eu quero. Tudo que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário é direito meu, é herança minha. É herança, gente. Não é porque você merece, não é porque eu mereço. É herança. Você precisa conhecer e se apropriar da herança que o Senhor pagou um preço tão alto para a gente. Amém?